Vamos lá, pessoal, um novo assunto agora. Crimes contra a administração pública, do artigo 312 a 327 do Código Penal, Decreto-Lei 28448 de 1940. Nós vamos falar dos crimes do funcionário praticado por funcionário público contra a administração pública. Nós vamos fazer esse vídeo. Temos agora o edital aberto concurso agente penitenciário em Minas Gerais, mas também qualquer outro concurso que venha cair essa disciplina. Então vamos lá para o primeiro crime aí, o peculato. O que vem a ser o peculato, pessoal? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Primeiro detalhe, primeira questão de prova, pessoal. Apropriar-se quem? O funcionário público. A condição de funcionário público é elementar para o crime de peculato. Então, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel. Funcionário público. Nós veremos no penúltimo vídeo dessa lei, desse assunto, quem é o funcionário público para essa lei. Qualquer dinheiro, valor ou qualquer bem móvel que tenha posse em razão do cargo. O mais importante aqui no caput é em razão do cargo. Ele deve ter essa posse em razão. Ele era o guardião desse valor, ele era o guardião desse bem. E outro detalhe que você deve guardar é bem público ou particular. O bem pode ser da administração pública, pode ser, mas também o bem pode ser de terceiros, que está guardado, está em posse da administração pública. Então, por isso é bem público ou particular. Ele tem a posse, ele está com a posse em razão do seu cargo. Há duas ações que você deve memorizar na hora da prova. A primeira delas é apropriar-se. O funcionário público apropriou daquele bem móvel, dinheiro, ou outro valor, ou desviá-lo. Ele não tomou posse nesse segundo caso. Nesse caso aqui, ele desviou aquele bem, dinheiro ou valor, tinha uma função X. Ele desvia para a função Y, porque ali ele vai favorecer a si próprio ou a terceiro, um amigo, um familiar ou outra pessoa. Então não importa. Apropriou desse bem, que ele tinha posse em razão do cargo, bem público ou particular, ou desviou a função, desviou a finalidade, desviou aquele bem para outro setor. Então, em proveito próprio alheio, caracteriza o crime de peculato. A pena é a reclusão de 2 a 12 anos e multa. No último vídeo nós faremos uma tabelinha e vamos diferenciar o cálculo, o tamanho das penas. Observe o parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena, então reclusão de 2 a 12 anos. Se o funcionário público, embora não tendo a posse, aqui ele não tem a posse, não está em suas mãos, do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, olha aqui a palavra-chave do parágrafo 1º, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Pessoal, ele não tem a posse, ele não é o tesoureiro, por exemplo, daquela repartição, ele não é o guardião daquele valor, ele não é o responsável pelo cofre, mas ele trabalha ali, ele é o porteiro, ele trabalha na sala ao lado, e ele sabe onde fica a chave, ele vai lá no momento propício, pega aquela chave e retira aquele dinheiro. O crime aqui não será furto, será peculato, porque ele vale da condição da qualidade de funcionário. Então, aquela facilidade, seja chave, seja crachá, seja conhecimento, ele utilizou dessa facilidade, vai caracterizar também o crime de peculato. Ok? Então, vamos continuar. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, o diretor de um banco que deixa o cofre, esquece de ligar o alarme do cofre, culposamente, e outrem vai
e subtrai aquele valor. Então foi uma atitude culposa do diretor do banco responsável. Pessoal, um detalhe que gostaria de falar: nós não estamos aqui fazendo uma análise jurídica, uma análise mais aprofundada desse crime. Nós não vamos falar aqui de concurso formal, não vamos falar de concurso material, não vamos falar aqui de variações, nada que seja estranho à letra da lei, porque esse concurso é voltado particularmente para o concurso de agente penitenciário do Estado de Minas Gerais. Então nós vamos estudar a letra da lei, é isso que cai. Então não cai aquele aspecto doutrinário, não cai esses aspectos mais que fogem à lei, à letra. Então por isso nós vamos ficar aqui. Então, voltamos ao parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, é o peculato culposo, o caso lá do diretor do banco que não ligou o alarme e outro funcionário foi e subtraiu aquele dinheiro. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Para quem? Para o diretor, aquele que comete por culpa. Ele tem uma conduta culposa, virá outro funcionário e terá uma conduta dolosa. Aquele funcionário vai responder por peculato, enquanto o diretor, que esqueceu de ligar o alarme, era sua atribuição ligar aquele alarme, que ele tinha senha e tudo, então para ele a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Só que, no caso do peculato culposo, no caso da reparação anterior, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede, ou seja, vem antes da sentença irrecorrível, antes do trânsito em julgado, vai extinguir a punibilidade, ou seja, não haverá mais a possibilidade do Estado de punir esse cidadão. Então, se ele reparou o dano, se ele retribuiu aquela quantia, aquele valor, antes da sentença irrecorrível, antes do trânsito em julgado, então vai se extinguir a punibilidade, ele não será punido. Se é posterior, ou seja, se ele repara o dano depois da sentença irrecorrível, depois do trânsito em julgado, então vai reduzir a metade da pena imposta. Se é antes da sentença irrecorrível, vai extinguir a punibilidade, a possibilidade do Estado lhe aplicar uma pena, ele não será punido. Se é posterior, a reparação é posterior à sentença recorrível, vai reduzir pela metade. Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Para a gente entender aqui, vamos sair da esfera pública e vamos para a esfera privada. Imagine que você vai a uma feira, você compra R$5 de frutas e dá uma nota de R$10. O caixa atendente deveria te voltar R$5, mas ela te volta R$95. Você apropriou-se daquele valor, R$95, que lhe era indevido. Se isso fosse, você conscientemente apropriou daqueles R$95. Se isso fosse na esfera pública, isso seria peculato mediante erro de outrem. Então, o que ocorre? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Você trabalha numa tesouraria de um setor público, na parte lá seja na Secretaria da Fazenda ou em outro. Alguém vai ali e ele paga uma taxa devida, seja ela qual for. Você recebe. Um dia depois, aquele indivíduo volta para pagar novamente a mesma taxa. Ele está na dúvida se ele pagou ou não levou comprovante. Aí você percebe, você percebe que ele pagou 2 vezes, pega aquele dinheiro e guarda. Você apropriou-se de dinheiro ou qualquer utilidade por erro de outrem. São exemplos de erro de outrem. Neste caso, a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Você não induziu outro a errar, mas você apropriou-se daquele valor, daquele dinheiro, mediante o erro de outro. Continuando, um assunto mais novo, né? Inserção de dados falsos em sistema de informação. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção
de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem ou causar dano. Aqui a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Olha que a pena já é uma pena grave. Observe então. Quais são as condutas típicas? Inserir a primeira e a segunda. Facilitar a inserção de dados falsos. Inserir ou facilitar a inserção de falsos dados. Ou ainda excluir indevidamente. Você não poderia excluir os dados corretos dos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública. Preste atenção nas atitudes. Então, para gravar fica fácil. Olha, inserir dados falsos ou excluir dados corretos. Inserir dados falsos ou excluir dados corretos. Inserir ou facilitar a inserção de dados falsos ou excluir indevidamente os dados corretos nos sistemas informatizados da administração pública com, olha, a finalidade. Deve ter essa finalidade com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro ou causar dano. Então, preste atenção, aqui não é somente a vantagem financeira. Aqui também pode ser causar dano. Você quer causar dano à administração pública. Você vai, por exemplo, percebe que o sistema Infopem do estado de Minas Gerais está aberto. Você entra lá e faz uma limpa na sua unidade prisional. Você coloca que vários presos lá estão de liberdade. Você modifica aqueles dados corretos. Você quer simplesmente causar dano porque você está insatisfeito com o trabalho. Então, é esse crime. Ou também você você pega o nome de um agente penitenciário ou o nome de um funcionário público e insere ali como se ele estivesse preso no sistema Infopem. São exemplos bem notáveis de inserir ou excluir indevidamente dados nos sistemas informatizados da administração pública. Neste caso que eu falei, é simplesmente para causar dano. Mas, como eu falei, pode ser também com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Pode ser a modificação de valores da administração, pode ser a transferência de dinheiro, ou seja, excluir dados corretos, valores que estão ali, e para que você possa apropriar posteriormente deste valor. Então, inserir ou facilitar ou excluir os dados corretos. Penas de 2 a 12 anos. Qual é o intuito? Qual é o objetivo? Vantagem indevida para si ou para outro ou causar dano. 313b. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. É diferente do que nós vimos anterior, inserção de dados falsos em sistema de informações. Aqui é modificação ou autorização ou alteração não autorizada. Pessoal, como que a gente vai diferenciar o 313b do 313a? Muito simples. Aqui no 313a nós estamos falando de dados. Olha aqui, dados falsos. Vou colocar em vermelho. Dados falsos. Aqui nós estamos falando de dados. Aqui nós estamos falando de quê? De sistema de informações ou programas de informática. Nós vamos diferenciar assim na hora da prova. Então, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programas de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. O funcionário ele vai e modifica o sistema. Na sua repartição pública, por exemplo, não é permitido o uso da internet. É permitido somente a intranet local e a extranet do Estado, que para comunicação entre duas intranets. Não é permitido o uso de YouTube, Facebook, Google e etc. Aí você vai lá e modifica sem autorização, modifica aquele sistema de informações ou programa de informática. Olha aqui, pena de detenção
de 3 meses a 2 anos ou multa. E eu estou dando um exemplo de algo que pode acontecer na nossa prática. Algo que você deve prestar atenção é que nesse 313B não há um fim específico. Olha, não há intenção de enriquecer-se, não há a intenção de provocar dano, é simplesmente modificar ou alterar. Os fins se limitam à ação, não há um fim específico. É modificar ou alterar sem a autorização da autoridade competente. Você modificou para você ver a internet, você modificou para você poder jogar o jogo de paciência no horário de trabalho. Não importa o fim, modificar ou alterar o sistema de informações do programa de informática sem autorização, a pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Observe que é muito mais leve a pena do que inserir dados falsos. Olha, de 2 a 12 de reclusão. Aqui é detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Olha o parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até metade. Então, 1/3 até 1/2. Se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Pessoal, preste atenção. Não há um fim específico, como eu acabei de falar. Portanto, o fim, se ocasionar um desses dois fins, a pena será agravada de 1/3 até metade, a critério do juiz. Se da modificação ou alteração resulta dano para quem? A administração. Primeiro, a administração pública levou um prejuízo com isso. Estragou o seu sistema, ela teve que contratar um serviço, atrasou, paralisou todo os seus trabalhos. Então, dano. Ou para o administrado, aquele que paga seus impostos, aquele que depende da administração pública, nós civis. Então, ocasionou prejuízo para a administração ou para aquele que necessita da administração, seja alguém que vai ao banco, seja alguém que vai ao INSS, seja alguém que necessita até mesmo de, por exemplo, um atestado carcerário na unidade prisional. Você danificou o sistema e aquele atestado não pôde ser feito. Então, nesse caso, vai ser aumentada a pena de 1/3 até a metade. Tranquilo? Pessoal, terminamos aqui esse primeiro vídeo. No próximo, nós daremos início falando do extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Muito obrigado e até a próxima.